Então, olha só o exercício 9, meus queridos. O exercício 9 pede para você calcular o valor numérico da expressão seno de 80 cosseno de 35 menos seno de 35 cosseno de 80 sobre seno de 65. Tá, todo esse trenzão aí. A princípio parece ser um pouco complicado, mas não é. Visto a nossa aula 11 e aula 12, que é sobre a soma de arcos, né, e subtração de arcos das funções seno e cosseno, conseguimos fazer uma analogia. Olha o que você tem aqui em cima. E olha a nossa formulazinha da aula. Lembra lá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. E também tínhamos aquela outra. Cossa, cossa, troca, troca, senta, senta. Troca, troca do sinal, obviamente. Essa é para a função cosseno, ok? Bom, vamos analisar primeiro a parte do numerador. Eu já coloquei ali em amarelo, mas faço uma analogia. O 80 é como se fosse o A da fórmula e o 35 é como se fosse o B. Então eu tenho aqui, ó, seno A, cosseno B, cosseno A. Isso pode se resumir a uma simples formulazinha, que é o seno de A menos B. Então você vai escrever seno de 80 menos 35, que vai resultar em seno de 45. Agora eu vou olhar para o denominador. No denominador, nós temos aqui seno A, seno B, cossa A, cossa B. Só que se a gente perceber, a gente trocar, a gente recai na nossa identidade trigonométrica. Então ele colocou de sacanagem mesmo o cosseno aqui no final, para você não enxergar. Mas aqui a gente já percebeu isso, então basta fazer substituição. Ó. Cossa A, cossa B. Senta A, senta B. E o sinal é de mais. Lembrando que quando a gente está falando da função cosseno, quando é mais, é porque veio do cosseno de A menos B. Vou trocar isso daqui por cosseno de A menos B, no caso, cosseno de 65 menos 35 graus, que vai resultar em cosseno de 30 graus. Maravilha? Então, quanto que é o seno de 45? Vamos lá na tabela dos ângulos notáveis. Seno de 45, busca lá a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30. Cosseno de 30, você está lembrado como é que eu faço cosseno de 30? Faz o contrário, é igual ao seno de 60. Então é a raiz de 3 sobre 2. O que nós podemos fazer aqui? Divisão de fração. Simplificar esse 2 com esse 2, ou se você quiser multiplicar invertido, teremos aqui raiz de 2 sobre raiz de 3. Vamos lembrar uma coisinha. Normalmente a gente não deixa o radical aqui no denominador. O que nós fazemos? Aquela tal da racionalização, que nada mais é do que eliminar o radical do denominador. E o nosso fator racionalizante aqui vem a ser a própria raiz quadrada de 3. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Em cima eu tenho a raiz de 2 vezes raiz de 3, que vai resultar em raiz quadrada de 6. Lembrando que quando eu multiplico duas raízes com o mesmo índice, basta multiplicar os radicanos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar a raiz quadrada de 9, e vai resultar em 3, resultando simplesmente desse jeitão aqui. Então esse é o resultado daquela expressão numérica. Beleza?